Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas eu vim aqui para poder falar da minha experiência, né, com a autoplastia fechada e com a autoplastia aberta. Eu fiz a autoplastia fechada tem mais ou menos um ano que eu fiz a autoplastia fechada. E é um procedimento que eu não recomendo, né? Não recomendo porque o pós-operatório foi horrível. Eu fiquei mais ou menos uns 6 meses com a orelha bastante dolorida, né? Fiquei com a orelha assim, ninguém podia encostar. E até mesmo quando eu encostava, doía. Então, assim, eu não recomendo. E após 3, 4 meses do procedimento, eu comecei a reparar que os pontos eles estavam afrouxando, né? E minha orelha abrindo mais, uma abrindo mais do que a outra, né? Ou seja, eu fiquei com uma orelha colada e com uma orelha aberta. Inclusive eu ficava com vergonha de sair na rua, juro pra vocês. Ficava com muita, muita, muita vergonha mesmo, né? E assim, a, até a parte intraoperatória, né? Operatória, é, foi muito dolorido, porque eu sentia as picadas, né, da anestesia, que incomodaram bastante. E o pós-operatório, então, gente, olha, não recomendo. Não recomendo, não recomendo, não recomendo. Sabe, minha orelha ficou bem roxa, sabe? E a vontade que eu tinha era de cortar minha cabeça fora, porque doía muito, 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 muito. Daí, com o passar do tempo, como eu falei, eu comecei a reparar que a minha orelha, uma voltou mais do que a outra, né? Uma ficou bastante aberta, a orelha esquerda ficou bastante aberta, né? E a orelha direita bem colada. Aí eu tinha feito o procedimento, né? Um profissional aí, né? Que era inclusive um médico. Porém, assim, ele queria refazer a cirurgia, né? Onde abriu mais. Sendo que, assim, quando a gente perde a confiança em determinado profissional, não adianta. Não adianta mesmo. E, assim, de certa forma, nós somos como modelos, né? A gente vai recomendar ou não para outras pessoas. E quando eu não gosto, eu falo, eu não gosto mesmo. E beleza. Para vocês terem noção, uma orelha, ela estava bem pontuda, que era a orelha direita, né? Tava muito para trás e bem pontuda. E a orelha esquerda estava abrindo bastante e os pontos começaram a exteriorizar, sabe? E assim, eu trabalho num setor contaminado, né? Trabalho em hospital. O meu medo daquilo infeccionar era muito grande, né? Porque corre um sério risco de infecção, né? Vocês podem até pesquisar depois aí condrite, que é uma infecção que dá na cartilagem da orelha e que pode deformar a orelha e não tem cirurgia depois que resolva. E eu fiquei muito assustado, né? Inclusive, chegou a inflamar mais ou menos umas 4 vezes. Aí eu falei assim, caramba, cara, o que eu fiz da minha vida? E eu fiquei meses, sabe, angustiado, meses tentando dar um jeito, né? Eu não queria nem retirar como profissional que colocou esses fios, para vocês terem noção, porque eu senti que em uma das orelhas criou tipo que uma fibrose, né? Então, por mais que os fios fossem tirados, uma orelha ia voltar mais do que a outra, sabe? Tá, aí eu comecei a pesquisar num projeto chamado Projeto Orelhinha, né? E assim, hoje eu operei
dia 7/3/2022. Hoje é dia 11/3/2022. Hoje eu tiro o capacete. Assim, eu tô muito ansioso, né, para poder ver o resultado, porque eu tive que reabordar, né? Tive que reabordar porque com a orelha, com os fios expostos do jeito que estava. E assim, a minha saúde mental ficando abalada, eu não poderia deixar daquele jeito. Então, gente, fuja da otoplastia fechada. Fuja. Eu sei que hoje em dia tem designers de sobrancelha fazendo, tem dentistas fazendo, biomédicos, tem alguns médicos ainda fazem. Porém, depois que eu fiz, que eu fui saber assim ao fundo, né, que os cirurgiões plásticos eles não aconselham esse tipo de cirurgia porque ela não é eficaz, sabe? E assim, eu tive que pagar um pouco mais caro, porque para retirar os fios, né? E para depois fazer a otoplastia aberta. O resultado ainda não vi, né? Até porque eu ainda tô com capacete, mas assim que eu ver, eu vou postar aqui para vocês antes e depois. Minha orelha era bem diabano mesmo, sabe? Sofri bastante bullying nas escolas, né? Nos cursos aí da vida, até por amigos da minha rua mesmo. E era o sonho da minha vida, né? Ficar com a orelha coladinha, fazer minha otoplastia e tal. E no primeiro dia que eu fiz com o projeto Orelhinha, no primeiro dia doeu bastante, até porque cortou, né? Foi uma técnica aberta e tal. Com o projeto Orelhinha doeu assim no primeiro dia. Bastante, não vou mentir pra vocês não. Mas no segundo dia eu não senti dor, por incrível que pareça. Dor mesmo só foi no primeiro dia. Mas quando eu fiz a otoplastia fechada, eu senti dor no primeiro, no segundo, no terceiro. Acho que eu fiquei uns 3 meses com a orelha doendo bastante. E depois de um ano, né, que eu fiz, ninguém podia encostar. Né? E agora eu não sinto. Tem 5 dias que eu fiz a otoplastia, eu não estou sentindo a minha orelha sensível, não estou sentindo latejando nada disso. Mas o resultado eu ainda não vi. Assim que eu tiver o resultado, eu vou postar aqui para vocês, tá bom? Mas é só uma dica que eu dou para vocês: não façam otoplastia fechada. É ilusão. Você vai gastar dinheiro e depois, se você for fazer com algum cirurgião, ele vai cobrar mais caro, porque vai ser uma reabordagem, né? Você corre o risco de infecção, como eu estava correndo. Sua orelha não vai ficar igual uma da outra. Eu acho que em nenhum procedimento as orelhas ficam totalmente iguais, né? Mas as minhas orelhas estavam muito diferentes. Muito diferentes. Eu tenho foto do antes e depois eu vou tentar aqui colocar no vídeo para vocês. E é isso, eu estou muito feliz, muito ansioso. E assim que eu ver o resultado eu mostro para vocês. Mesmo se ficar feio, mas eu acredito que não ficou feio. Vamos torcer. Mas eu acredito que é um projeto sério, né? E muitas pessoas, eu estou no grupo, no Facebook, em que muitas pessoas falaram muito bem, né? E eu vi muitos antes e depois. Então, assim, comigo não seria diferente. Então, eu tô na torcida aqui para que tudo dê certo, o resultado venha estar conforme aquilo que, que eu imaginei, que eu acredito que vai estar, né? Então, até mais.